coisa que eu reparei muito aqui na região, principalmente chegando aqui em Vilalva, em Huerta, em Pamplona, né, é a questão da valorização da cultura basca, né, o País Basco. Na frente de uma escola de criança, que diz a escola é Amor de Dios, e ela é plurilingue, ela ensina o inglês, ensina o castelhano e ensina o euraca, que é o nome da língua basca. E você vê muitos signs, né? Muitas placas, muitas sinalizações escritas em espanhol e numa outra língua que é a língua basca, né? E a língua basca é muito diferente da gente. Muito diferente da gente, que eu falo das línguas latinas, né? É impossível de entender. E na verdade esse lugar aqui ele é muito antigo, né? Sei lá, século 10, 9. Quando a gente fala de século 9, a gente está falando de antes de 1000. Porque as nossas línguas latinas, elas são originárias dos romanos. E eu acho que os bascos já existiam antes dos romanos. Deve ser muito difícil de aprender depois que você nasce ouvindo espanhol como uma língua latina. Você aprender o basco, porque é diferente de tudo, assim. O dia 3 começa com uma caminhada de 5 km até chegar em uma cidade que carrega em cada pedra o peso da sua história. Pamplona. Sim, Pamplona. Não é só uma parada no caminho, é um marco. Capital da antiga Navarra, palco de conquistas, fortaleza de reis e muralha contra invasores. Seu nome vem de Pompeio, o general romano que aqui montou um acampamento militar chamado Pompelo e adiante fundou a cidade como Pamplona no século I a.C. Desde então, Pamplona viu desfiles de exércitos, cerco de muçulmanos, coroações de monarcas e muitos peregrinos de todas as eras cruzando as suas portas. É impossível não sentir a força do lugar ao caminhar por seu centro histórico, cercado de muros medievais. As muralhas, algumas com mais de 500 anos, ainda guardam o contorno da cidade como um abraço de pedra. Lá dentro, ruelas estreitas, igrejas góticas e praças vibrantes convivem com a vida moderna. Mas não são apenas as muralhas que me impressionam, são as pessoas que vivem dentro delas. Os pamploneses ou pamplonesas, que são quase 500 mil de habitantes, carregam uma energia que transborda pelas ruas. Tem no olhar o calor de quem sabe acolher e no riso solto o segredo de quem aprendeu a celebrar a vida com muita leveza. A alegria deles não é barulhenta, é contagiante. Caminhar por Irunha, como Pamplona é conhecida em basco, é sentir que mesmo em uma cidade cercada por muros, o que mais se encontra aqui é abertura. É também aqui que acontece todos os anos a famosa festa de São Fermín, com a tradicional corrida dos touros pelas mesmas ruas que hoje eu percorro com câmera e mochila nas costas. De todas as cidades do caminho até agora, Pamplona é a que mais me fez lembrar, antes de ser trilha de fé, essa rota foi campo de batalhas, muralha de resistência e terra de reis. Aqui é como respirar história. Hoje o caminho me leva para fora dos muros, mas por dentro, alguma coisa em mim vai permanecer aqui. You tell me
what you think, and I know it's hard. Yeah, I know it's rough. Deixo Pamplona pelas ruas ainda vazias da manhã. A cidade fica para trás e logo sou envolvido por vilarejos mais silenciosos. Cisur Menor é o primeiro suspiro fora da cidade. Um lugar que parece existir apenas para lembrar o peregrino do que é o silêncio. Ali, entre hortas, fontes de água e casas baixas, a pressa perde o sentido. Logo depois vem Sariguieg, outro vilarejo, onde a paisagem já começa a anunciar a subida. A vila, pequena e discreta, guarda uma igreja antiga que parece sentinela do monte. Aqui tudo fala baixo, mas tudo fala fundo, muito fundo. A subida ao Alto do Perdão, ou Alto del Perdón, começa a se desenhar no horizonte. Pouco a pouco, o caminho se inclina. O corpo sente, as costas ainda mais. Mas é no espírito que esse trecho se instala. O Alto do Perdão é um dos lugares mais simbólicos de toda a peregrinação. Não há cidade nem abrigo, apenas vento, silêncio e uma escultura metálica que parece andar também. O nome vem da ideia de que ao chegar ao topo, o peregrino recebe perdão espiritual, perdão pelas culpas e também pelo que carrega sem saber. Ali, no alto, o caminho mostra seu poder. O corpo se curva, mas a alma se endireita. A partir daí, a descida é traiçoeira, longa, irregular, cheia de pedras soltas. Mas como tudo no caminho, ela também leva a lugares que valem todo o esforço. Logo surge Muruzabal, ou Muruzabal, uma vila mínima com campos de trigo ao redor e uma calma que parece antiga. Ali perto, para quem se desvia um pouco, está a ermida de Eunate, um templo envolvido em mistério e lendas. Em seguida, vem Obânios, um vilarejo de ruas estreitas e arquitetura basca. Aqui guarda-se a memória de uma antiga história de devoção e sacrifício, a famosa lenda de Felícia de Aquitânia, uma peregrina e santa. Pouco depois, o destino do dia aparece à frente. Puente la Reina, a cidade onde todos os caminhos se tornam um só. A ponte medieval de 6 arcos sobre o rio Arga não é apenas um feito de engenharia, é um símbolo de acolhimento, de passagem e de continuidade. Hoje, ao cruzá-la, percebo. Cada ponte no caminho tem um pouco disso. Ela nos lembra que não estamos aqui para parar. Estamos aqui para atravessar e seguir em frente. Aqui já são 5 e pouco da tarde. Estou um pouco diferente, já estou banho tomado, já fiz o check-in no albergue. A gente termina o trecho e fica maluco para poder
chegar, botar as pernas pra cima, tomar um banho. E não foi diferente comigo, não. Olha que lindo que é a cidade aqui, ó, Ponte de la Reina. Bom, enfim. Hoje me peguei pensando muito numa situação de que a gente às vezes esquece as coisas, né? Ou perde as coisas. Trouxe 2 flasks de água, né? Aquelas coisas de tomar água que eu uso para corrida. E eu simplesmente perdi um. Não sei aonde foi parar. Eu fico pensando, não consigo lembrar. Não sei onde eu coloquei, onde foi parar. Enfim. Fiquei ali no meio do caminho, perdi. Tava ficando sem água. Falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Água é uma coisa que, até por causa da corrida, é uma coisa que eu me pego muito, que é pra não desidratar e etc. E, enfim, enquanto eu tava pensando nisso, já me apareceu uma fonte de água. O caminho ele é cheio de fonte de água. Então assim, perdi, esqueci em algum lugar, porque não era importante, porque pelo menos você poderia viver sem aquilo. Sabe, pra que levar duas flasks? Podia ter levado uma. Ia abastecendo uma. Então assim, se eu não me toquei nisso, o caminho me mostrou. E tá tudo bem, eu tô hoje com uma e tô sempre enchendo ela. Se precisar eu compro uma água, não. Mas tem fonte no caminho, tá tudo certo. Então acho que isso dá pra extrapolar para a vida também, assim. Às vezes a gente quer ter mais coisas, ou às vezes a gente quer ter a mesma coisa, só que em 2. Eu mesmo sempre fui de fazer isso. Às vezes eu gostava de uma camiseta, aí queria ter 2 dela. Ou sei lá, gostava de um tipo de calça, queria ter 2, só mudava a cor. Enfim. E a gente vive tranquilamente com uma só. A gente vive tranquilamente de um jeito mais simples, sem exagero. E é isso que eu tô aprendendo aqui. Hoje eu me pego, hoje terminei meu dia e tô acostumando tirar as coisas ali da mochila, pra reorganizar e tudo. Cara, vontade já, tô no 3º dia, vontade é de já doar um monte de coisa. Porque a gente vê que a gente consegue viver com menos. E então é isso, se a gente esqueceu, se a gente perdeu, tem algum motivo aí. E aí, minimamente, eu acho que vale a pena a gente pensar se a gente precisaria repor, se a gente realmente precisava daquilo que a gente esqueceu. Porque eu acho que é realmente importante, a gente não perde, a gente não esquece. E o realmente importante não é... Às vezes pra gente é importante, mas pra Deus não é. E aí a gente precisa perceber isso às vezes do jeito dele. Tá bom? É isso, minha reflexão do 3º dia. Até. Deixa mais umas imagenzinhas aqui da cidade, que eu tô indo agora no supermercado.